Eu tenho mandado para todos os irmãos, não sei se vocês têm recebido, um convite para estar aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Às vezes parece que fica cansativo, né? Toda semana. Eu faço isso porque eu sei da importância que é o conhecimento da palavra. E nós só vamos conhecer a palavra se frequentarmos a Escola Bíblica Dominical. Pastor Sandro, toda manhã, todos os domingos, está aqui de manhã, prepara uma lição para que nós possamos crescer no conhecimento. Porque quem disse essas palavras não foi o pastor Sandro, foi o Senhor de nossas vidas. E conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então esforça-te, vocês que estão nos ouvindo, esforça-te a estar todas as manhãs aqui juntos para ouvir uma palavra, uma instrução para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos abençoar a vida do pastor Sâncio. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. É através dela que nós crescemos, que nós conhecemos a verdade e que nós nos tornamos mais do que vencedores. Abençoe sua vida, seu ministério, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque cremos que o Senhor cuida de nós. Nós ministramos essa bênção na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmão, se assente aí, fique à vontade. Abra o texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, e vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical. Tessalonicenses 3:5. Depois vamos lá para Hebreus capítulo 4, mas vamos iniciar a nossa argumentação em Tessalonicenses 3:5. O que o João disse é uma verdade, o presbítero. Onde que esse povo está aprendendo Bíblia? Com quem esse povo está discutindo Bíblia? A gente tem que entender isso, porque para o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, ela precisava de uma checagem. E quando você vai em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, você vê o interesse prioritário de Paulo. Dentre tantas coisas que Paulo poderia ter perguntado à igreja de Tessalônica, ele pergunta algo que não deveria deixar de ser perguntado. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses 3, 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, olha o que Paulo diz: mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, formatado, tendo a sua iniciação no caminho de Damasco, passando por alguns processos de aprendizados, sabendo que tinha que deixar uma vida antiga, um conceito antigo, uma crença antiga, um posicionamento antigo, para receber toda uma inovação, toda uma direção nova. O que ele pergunta à igreja é justamente aos irmãos: como que andam a fé de vocês? Por que Paulo indaga, ou quer indagar, inquirir sobre isso? Mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo explica o porquê perguntou sobre os tessalonicenses a respeito da fé que eles estavam tendo, e ele explica da seguinte maneira: temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está dizendo o seguinte: eu não gostaria que o meu esforço
daquilo que eu tenho de maior valor, que é a fé em Cristo, dado a vocês, se desperdiçasse, fosse inútil, se perdesse, não tivesse o resultado o qual eu espero, porque a fé, ela trabalha em cima de certos resultados. Então Paulo manda indagar o estado da fé dos Tessalonicenses, e vamos transportar isso para a nossa igreja evangélica congregacional. Como que andam a fé dos nossos irmãos? Como que os nossos irmãos têm encarado dia a dia a luta, os relacionamentos? Que tipo de esperança os nossos irmãos estão tendo naquilo que a Bíblia diz, nas promessas que Deus faz? Então Paulo, ele se preocupa dentro de uma certa intensidade convincente sobre o estado dos Tessalonicenses, por saber que a vida tem tribulações, que a vida tem lutas, que a vida tem uma série de exigências, e o receio de Paulo era que tudo isso, todos esses ataques, desse à fé uma certa fragilidade. E é o risco que os membros da igreja congregacional correm. Todos nós corremos. O tentador, as provações atacarem a nossa fé. Então a gente já sabe pelas cartas que o estado da nossa fé é muito importante, porque há ataques. E nesses ataques a intenção de atacar a fé é promover algo que possa desgarrar, enfraquecer, fazer perder, tornar-se doente ou quebrar pessoas. Então os nossos irmãos e irmãs, eles precisam realmente checarem como que anda a minha fé, porque a Bíblia diz que o diabo, com seus dardos inflamáveis, faz com que pessoas possam realmente experimentarem temperaturas muito altas. E quando as pessoas experimentam temperaturas muito altas, elas precisam de refúgio, elas precisam de abrigo, elas precisam de proteção. Você vê Paulo se preocupando com a fé das pessoas, e ele sabe que é pela fé que as notícias boas acontecem. Então Paulo se diz no sentido de esperar notícias boas a respeito da fé deles. A fé traz notícias muito boas, biblicamente dizendo. Quando Jesus curava, quando Jesus se manifestava ou se manifesta nessa associação da fé, as notícias que a fé traz são notícias boas, baseadas em transformações, em mudanças, em avanços, em alegrias, em certezas, em situações que foram vencidas. A gente vê que a fé, ela é vista por Paulo aos Tessalonicenses como uma couraça, como algo que protege e capaz de livrar as pessoas do mal. Também observamos nitidamente na Bíblia que a fé, ela é algo crescente. A sua fé, ela não foi esgotada, atingir o ponto máximo de fé. Não existe isso. A fé, ela é algo crescente, cresce quando as pessoas sabem que pela fé precisam apropriar de alguma coisa e se esforçam para isso e querem ter esse tipo de experiência. Cresce a fé quando as pessoas, sabendo que pela fé precisa esperar uma promessa de Deus, e se posiciona na espera. Então a fé cresce nesse tipo de atividade. Cresce quando
você sabe que pela fé, os ataques que você recebe, a ameaça que você tem, as circunstâncias difíceis que vão te envolvendo e você se defende pela fé. Então, nesse tipo de atividade também, a fé cresce. Então, você cresce quando você é atacado. Cresce quando você, pela fé, ajuda alguém, dando a alguém algum tipo de ajuda, baseado na fé que você tem. Cresce quando Deus fala que vai te ajudar e você acredita, e nessa posição de crença você espera, você na realidade diz a Deus que vai aguentar mão até que Ele venha com a sua provisão. Então a fé é algo crescente, e a gente não pode de maneira alguma esquecer disso. Então isso aí é uma saliência, algo saliente na Bíblia, para que as pessoas observem. E Deus, Ele vai dando fé e experiências com fé às pessoas, para que as pessoas possam repassar isso no testemunho. Irmão, creia. Por que eu devo crer? Quem me disse que eu quero ou tenho que crer? Quem disse isso? Deus deixa com que certas pessoas tenham experiências com fé, para que elas deem os seus testemunhos. Irmão, eu criei, eu não podia, acreditei, passei a poder. Irmão, eu achei que não conseguiria, eu criei, passei a conseguir. Em função disso, isso tudo vira testemunho, e nesses testemunhos eu vou fortalecendo a fé das pessoas. Então é interesse do Espírito Santo de Deus repassar a você uma fé, e dentro desse repasse fazer com que você formate novos discípulos. Paulo, ele vai chamar Timóteo de filho. Por quê? É a ideia de dar a uma pessoa, Timóteo, uma condição para que ele pudesse, no caminho que ele estava andando, no caminho da fé, uma consideração para que lhe permitisse observar que vale a pena ter fé. A igreja fracassa em 2000 anos de história. Em 2000 anos de história, o maior fracasso da igreja na história foi a ausência de uma continuidade de discípulos. Josué foi sensacional quando você lê o livro de Josué. Sabe quem foi Josué? Ele foi o discípulo de Moisés. E quando ele entra na terra, qual foi a falha de Josué? Assim como ele foi formatado, ele deveria ter formado novos discípulos. Porque a mesma frase que foi dispensada a Moisés, serei contigo, foi a mesma frase que foi dispensada a Josué, serei contigo. Deveria ter sido essa mesma frase dada por Deus, dispensada a outros que viriam. E quando a igreja perde essa noção de formação de discípulos, nós fracassamos. O que você encontra em Mateus capítulo 28, versículo 20, é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Significa, a principal motivação da igreja é fazer discípulos, é ensinar as pessoas como ter fé. Para que ter fé? A fé vale a pena. É ensinar as pessoas que na fé que elas terão em Cristo, em Deus Espírito Santo, em Deus Pai, na Trindade, é uma fé que trará uma série de experiências, e essas experiências as fortalecerão, as animarão, farão delas realmente pessoas com sentido e significado a respeito da vida. Então o Espírito Santo de Deus sempre vai te estimular a acreditar. Paulo fazia isso com Timóteo.
porque sabia que a obra teria e tinha que continuar. Sempre você vai receber algo de Deus para formatar um discípulo. Falamos aqui semana passada, e vale a pena a gente reforçar, que o cristianismo ele é cheio de atividades. Com o cristianismo você faz uma obra social. Com o cristianismo você ora pelas pessoas. Com o cristianismo você ajuda de diversas maneiras, formas, as pessoas. O cristianismo, sem dúvida alguma, ele é muito amplo e cheio de atividades. São exercícios que fazemos dentro da igreja, em vários setores, aspectos da vida. Só que nós não podemos deixar de, nessa atividade, fazermos essa atividade sem a fé. As atividades cristãs dadas por Cristo, ame as pessoas, você ama pela fé. Porque é um desafio. Ajude as pessoas, você ajuda pela fé, porque é um desafio. Então o exercício das atividades cristãs dentro da igreja devem ser feitas pela fé. Uma fé mirada, concentrada, focada em Deus. Por quê? Porque a fé tem um pilar, ela tem uma baliza, ela tem um fundamento. E qual é o pilar, a baliza, o fundamento da fé? É que ela se baseia em toda a verdade dita pelo próprio Cristo. E a fé ela traz resultados, e ela não pode se misturar com hipocrisia, e falávamos disso aqui semana passada. A experiência daquele homem registrado em Marcos capítulo 9, 24, ela é exemplar e vale a pena sempre citá-la no meio da igreja, aos fracos, aos quebrados, aos doentes, aos perdidos, que há esperança pela fé. Porque a hipocrisia, quando ela é dada a misturar-se com a fé, isso significa que fará da fé com que ela atinja uma certa relatividade. A fé ela não é dada pelo próprio Deus a você para que ela viva na relatividade. Para que ela seja relativa. Será? Quem sabe? Depende. Você foi chamado por Deus para crer nele de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e não dentro de uma situação relativista. Pode ser, não, depende, nem tanto. De maneira alguma você foi chamado ou chamada para uma entrega total, não parcial. E quando a gente vê que certas hipocrisias mesclam com a fé se torna improdutiva. Deus tem algo de importante, essencial à vida humana, e Ele chama isso de fé. A favor de Deus, ao se aproximar de Deus, precisamos aceitar o que Deus fala, e o único mecanismo eficaz, potente, capaz de fazer isso de uma forma concreta é a fé. E a gente tem que entender isso. Agora é lógico que a gente tem que olhar cada caso a caso, dentro da igreja congregacional. A gente tem que entender que a fé, ela é um processo de continuação. Você não tem fé hoje para não ter amanhã. A fé é uma continuação. Você precisa dela todos os dias. E tudo que você precisa todos os dias significa dizer o seguinte: que você precisa dar manutenção. Pega uma coisa para você usar todos os dias para você ver. Isso precisa de manutenção.
Use um tênis todos os dias, ele suja, ele vai sendo desgastado, aí de repente o que está sujo precisa ser lavado, de repente descola, porque você usa muito, então ele precisa ser novamente colado, se você o quer. A fé, como você precisa dela todos os dias, você precisa de reparos, de reciclagens, de conservação. O que você aprendeu há 10 anos não quer dizer que você saiba hoje. Por isso que você precisa revitalizar, novamente pegar o vigor do que foi dito, e algo que foi dito importante para você no passado, e que você não está conseguindo trazer isso para o presente. Você necessita realmente de manutenção. Todo mundo precisa disso. Então eu, como pastor, eu não posso achar, porque li a Bíblia, que não preciso ler a Bíblia de novo. Eu preciso de reciclagem. Claro que preciso. A fé, ela pode atingir e atinge dentro da igreja estados diferentes. E tudo isso em função dos ataques que as pessoas receberam, da falta de manutenção que as pessoas não deram. E tudo isso faz com que as pessoas possam ter ou estar tendo uma fé não tão eficaz assim, uma fé sem produtividade, sem resultado. E a Bíblia diz que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é apenas composto de palavras, blá, 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 não. Ele é composto de verdades que trazem resultados, que transformam vidas, que levam as pessoas com forças a determinados lugares. A fé só funciona, só dá resultados se a gente estiver baseado na verdade daquilo que a Bíblia diz. Se eu colocar toda a minha confiança, e muita gente coloca, se eu colocar toda a minha condição de energia interior, e muita gente coloca, na vida de alguém que eu admiro, na vida de alguém que eu chamo de homem, a Bíblia diz: não confie no homem. Se eu colocar toda essa confiança em alguma instituição, em alguma situação de organização institucional, a Bíblia diz: não há outro confiável como Deus. Mas eu faço isso às vezes, irmãos nossos fazem isso às vezes, e a gente vai aprendendo que a fé, ela é para se confiar especificamente em Deus, na sua manifestação. E a gente tem que entender isso. Então vamos aprofundar isso hoje. A Bíblia, ao perguntar para você, para mim, para os nossos irmãos: quem tentará acusações contra aquele que Deus escolheu? A Bíblia pergunta isso. E ao dizer, e a Bíblia afirma isso, é Deus quem o justifica. Isso tira todo o mecanismo de justificação humana pela meritocracia para atribuir a Deus uma responsabilidade. Sou eu que quero fazer, sou eu que vou fazer. Deus não precisa da sua fé para fazer alguma coisa. É você que precisa da fé que Deus te dá para se apropriar aquilo que Deus vai fazer. A promessa específica que Deus tem para você, a promessa, ela não vai ficar pronta. Deus vai ainda elaborar. Não, ela já está pronta. É você que ainda não está pronto para se apropriar dessa promessa.
Deus, ao dizer que te justifica, Ele assume a responsabilidade de se relacionar com você do jeito que você é. Falho, pecador, miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. Porque a igreja se engana quando Deus fala, como diz aqui, em forma de indagação, de inquirimento: quem tentará acusações contra vocês? E Deus, o próprio Deus, vai dizendo dentro das Escrituras, inspirado pela Escritura, é Deus quem o justifica. Isso nos faz pensar que Ele se responsabiliza por pessoas que nós não nos responsabilizaríamos nunca. Tem gente que eu não escolheria, mas Deus escolhe. Isso faz parte da soberania, isso faz parte da capacidade que Ele tem, muito diferente da sua. Então é Deus quem escolhe para justificar, e não nós. E a fé cristã trabalha dentro disso. Vamos lá em Hebreus, capítulo 4, e começar. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, 2, um pouco para frente aí, ó. Depois, né? Timóteo, Filemon. Hebreus 4, 2. Acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o glória, notícias boas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Misericórdia, boas novas, palavras de transformações. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então, Deus falou que não se tinha a fé para se apropriar daquilo que Deus falou. Eu preciso corrigir isso. Eu preciso pegar uma nova dimensão e entender: Senhor, me ajuda a me apropriar dessas boas novas, as palavras que eu ouço, de forma que eu aproprie isso pela fé. Porque o texto diz isso: visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Meu Deus! Corre-se o risco de se ouvir, porque muita gente ouve: Deus te ama. Muita gente ouve isso, mas muita gente não entende isso, não aceita isso, não assimila isso, não se envolve com isso e não aproveita, porque isso é uma boa nova. Não se aproveita o que se ouve. Por quê? Por que as pessoas não aproveitam aquilo que ouvem? Geralmente não se aproveita aquilo que se ouve baseado na ausência de espaço. Não tem espaço. Eu não tenho espaço para você que está me dizendo essas boas novas. Deus encaixar isso em mim. Está ocupado com outras coisas. Então não se ouve por causa de espaço. E eu preciso entender isso para que eu peça ao próprio Deus para esvaziar certas coisas, para que o que Ele disser tenha espaço na minha vida. Me envolvo com tantas coisas ligado às questões profissionais, às questões sociais das mais diversas formas. Me envolvo com preocupações, me envolvo com temas, lemas, me envolvo com conceitos, e aí não tem espaço
Jesus Cristo conta essa parábola, e conta uma parábola que pode ser encaixada dentro desse contexto e dentro dessas frases as quais estamos discutindo aqui, a parábola do convite à festa. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo número 1, que um homem resolveu dar uma festa. Você acha que para dar festa não há trabalho? Há trabalho. Tudo que você faz para o outro gera trabalho. Tudo que você faz pelo outro tem um custo, tem um preço a ser pago. E vem essa parábola aqui me dizer que um homem ia dar uma certa festa. E quando ele vai dar essa festa, as pessoas são chamadas e dão as suas desculpas. Essas desculpas eram o mesmo que dizer: não há espaço na minha agenda para que eu compareça na sua festa. Como não há espaço na nossa agenda para comparecer à promessa feita pelo Espírito Santo de Deus às nossas vidas. Mas a parábola continua, porque no versículo de número 3, no capítulo 22, você entende que houve um chamado, houve uma palavra: venha. E não houve espaço. Exatamente como fala a palavra em Hebreus 4:2, uma ideia dentro daquilo que está escrito em Hebreus 4:2 é isso: não se aproveitou a oportunidade. Porque o texto diz assim: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então foi chamado, mas não houve aproveitamento. Quando eu vou na parábola no versículo número 3, houve literalmente uma recusa baseado nas justificações. Por que não crer? Por que a gente não acredita? Eu não acredito porque eu acho um absurdo a exposição dita pela palavra. Transformações, vida eterna, corpo glorificado, volta de Jesus. Eu não dou espaço para isso, e em função disso eu recuso. Então, dentro da igreja congregacional existem muitos irmãos, porque eu posso falar da gente, muitos irmãos que recusam ter fé em função de não terem espaço para o chamado de Deus. E a gente precisa se conscientizar disso. Porque quando eu vou para o versículo 4 de Mateus capítulo 22, eu vejo que Deus é insistente, chama de novo. E todo preparo já existe para receptividade. Pode vir, a promessa que eu tenho para você é uma promessa que vai fazer de você alguém que tem uma experiência, te dê resultados. E nesses resultados você vai criar um testemunho, e nesse testemunho você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu fico pensando, o texto continua. Porque quando vou para essa parábola e vou a esmiuçando e debruçando em cima dela, diz o texto no versículo 4 que não fizeram caso. Como que a gente não faz caso para ter fé? A gente não faz muito caso para ter fé. Porque fé é uma atividade que deve-se crer. Então a gente não faz muito caso para crer. Porque a gente às vezes acha um absurdo, fora da lógica. Às vezes a gente acha fora dos padrões os quais estamos ambientados, nos convívios diários das nossas vidas. Então as pessoas não fazem muito caso para crer. Na parábola não fizeram muito caso para comparecer à festa. Quando eu vou para o versículo número 5, eu vejo na parábola que cada um tinha o seu a fazer, e em função disso não tinha espaço.
quando a gente arruma uma coisa para fazer, mais importante do que acreditar em Cristo, acreditar em Deus, isso toma o lugar da nossa fé. E a gente precisa atinar para isso. E aí nessa parábola você vê que várias pessoas, cada uma delas tinha uma coisa que considerava importante para fazer. O que existe de mais importante na vida da igreja evangélica congregacional? O que existe na vida da igreja mais importante do que crer no Senhor Jesus? Às vezes nós não atinamos para isso. Só que pela recusa, pela falta de espaço, por aquilo que foi criado em termos de receptividade, nós não comparecemos, que é um chamado para crer. A ideia do chamado que a gente não realmente dá um determinado valor, tudo isso traz uma consequência. Quando a gente não crê, o que acontece? Você está achando que fica impune? Tá bom, nós não vamos crer não. Se Deus tiver um plano, vai ser realmente realizado. Mas eu fico triste com esse conceito, porque quando eu vou em Isaías e eu vejo lá Ciro, general potente, como ficaria a vida de Ciro se ele soubesse sobre a existência de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e ele pudesse, debaixo dessa orientação de soberania de Deus, fazer o que fez. Ele fez o que fez sem saber quem Deus era, porque Deus fala no texto: você não me conhece, mas você vai fazer exatamente aquilo que eu quero. A igreja não foi chamada para esse itinerário, para esse caminho. A igreja ela foi chamada para fazer o que Deus quer, sabendo o que Deus quer, desfrutando do poder que Deus libera, e dentro dessa condição se apropriando para degustar, para gostar do sabor. Porque deve ser péssimo você fazer a vontade de Deus sem saborear, sem saber que está fazendo, mas está fazendo porque Ele é todo poderoso, porque Ele tem um plano. Isso é muito comum, e a gente precisa entender isso. A igreja não foi chamada para isso. Então quando eu não tenho fé, isso tem uma consequência: eu deixo de degustar. É como se eu fosse para o churrasco e não sentisse o sabor da carne. É como se eu tomasse um sorvete e não sentisse o gosto do sorvete, só o gelado. Quem aguenta um trem desse? Então quando eu recuso ter fé, isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência tão grave, que a Bíblia diz, em Mateus 13:58, que Jesus afastou da terra natal dele, saiu, e disse assim: não fez mais milagres por causa da incredulidade deles. Será que eu sou melhor que aquele povo? Claro que não. Os membros da igreja evangélica congregacional, aqueles que estão com uma fé vulnerável, desgarrada, doente, perdida, fraca, vão ter que dar um grito de desespero: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, para degustar, para começar a se apropriar. Tem coisa mais gostosa do que você saber o sabor do caminho, o sabor das coisas? Quando estiver ruim você não a rejeita, quando estiver bom você ingere. Sabor é importante. Ainda na parábola de Mateus capítulo 22, houve uma avaliação. Eles se recusaram, cada um deu desculpa, e novas pessoas entraram. Quem? Os indignos. É a expressão que você vai ouvir no texto, ver no texto. Então tem gente que não está na igreja, mas está disposto a acreditar em Deus. Houve aproveitamento de quem não merecia. Nós não merecemos.
As vagas para a festa foram preenchidas por aqueles que creram, foram à festa. Então você quer o resultado, mas não quer crer. Tomé queria o resultado, mas não conseguia crer no resultado. Eu não creio que Jesus ressuscitou. E os irmãos lá, dizendo para ele: Tomé, mude de ideia, Cristo ressuscitou, Ele apareceu a nós, tudo bem, Ele apareceu a vocês, mas não apareceu a mim, então eu não creio. Então você não degusta, Tomé. Um belo de um dia, Jesus resolve ter misericórdia de Tomé e comparece no meio do culto. Quem estava no culto? Tomé. Aí que ele foi degustar. Senhor meu, Deus meu. E Jesus Cristo replica dizendo para ele o seguinte: Tomé, bem-aventurado, feliz Tomé, é aquele que não viu e creu. Então crê em coisas que você ainda não está vendo. Esse é seu desafio. Se eu crer em uma coisa que vejo, isso não é fé, de maneira alguma. Mas quando você vai então em Hebreus aí, voltando para Hebreus, a palavra não acompanhada pela fé não permite o aproveitamento. Eu preciso ter fé para acompanhar essa palavra que Deus tem especificado, falado, prometido para mim. Agora quando eu vou no versículo 3, em Hebreus capítulo 4, está pertinho aí, capítulo 4, versículo 3, Hebreus: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Meu Deus, tem coisa melhor do que descansar? Não. Lutamos para descansar. As pessoas acordam cedo, enfrentam seus ônibus, carros, nos trânsitos, vão para a labuta, para a exigência do dia a dia, em cada serviço que é peculiar. Tem uma hora de almoço ou menos, retornam para suas casas para descansar. Fazem isso 1, 2, 3, 4, 5 dias. Aos que não trabalham no sábado, o sábado é como se fosse um dia festivo. Amanhã posso acordar mais tarde. Tudo isso para descansar. E a Bíblia vai dizer o seguinte: nós porém que cremos, crer. Então você crê e entra no descanso. Essa palavra muito usual nos meios evangélicos: descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Como que se descansa no Senhor sem fé? Não se descansa, se perturba, fica agitado, anda igual uma barata tonta para um lado e para o outro, atira para tudo quanto é lado, possivelmente pela ausência da fé. Disseram para Tomé assim: Cristo ressuscitou. Tomé: não acredito. E nesse intervalo de uma semana aproximadamente, eu fico imaginando Tomé andando para um lado e para o outro. Ele ressuscitou, as pessoas viram e eu não. Isso não é possível, Cristo não ressuscitou, eu vi. Ele foi crucificado, foi uma notícia em Jerusalém. Em toda a situação assim, vimos que ele não ressuscitou, eu vi ele morto. Anda para um lado, Tomé, para o outro, corre, vai, faz, pede favor, comunica para um, comunica para outro. Só quando ele teve a fé, ele descansou. Fé ajuda você a descansar na pessoa de Cristo, e você tem que entender isso. Fé ajuda você a se apropriar daquilo que Deus diz e dar uma relaxada, não ficar igual a todo mundo fica, na sua grande maioria, até mesmo dentro da igreja.
o que fazer, onde vamos, quem poderá nos ajudar. A fé cristã que Deus, o Espírito Santo vai dando às pessoas, ela é baseada em confissões, em promessas. E chegarmos junto ao trono da graça, o trono do favor, precisa-se ter fé. A fé ela é cheia de confissões, ela é montada em informações para as pessoas. A fé ela não é dada, tome fé, não. Vai a fé e vai uma série de informações com a fé. Existe um Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Chama a existência qualquer coisa do caos, do nada. A fé tem essas informações e muitas outras informações. Então, quando a fé é dada às pessoas, as pessoas pegam a fé com uma série de informações. E quando você vai em Hebreus 4,16, você vê essas informações, e você vê que essa informação vai te ajudar. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos. Essa é a informação da fé. Ei, você que tem fé, pode se chegar. Se aproxime. E outra informação que a fé dá: se achegue, mas não se achega de qualquer jeito, não. Pode se chegar com muita confiança. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Para que ter fé? Para você se chegar a Deus de uma forma confiante. Onde? Junto ao trono da graça, o trono do favor, onde é liberado para você uma condição para que você fique bem, receba proteção, várias provisões e um governo para a sua vida. Como fazer isso sem fé? Então a Bíblia vai dando a fé, e nela tem-se uma série de informações. Um trono da graça, e a própria fé vai dizendo para você o que você vai fazer nesse trono da graça, porque tem um punhado de gente que chega no trono da graça e não sabe o que fazer. O trono do favor. Quando você chega perto de alguém que pode te conceder favor, você tem que saber o que fazer. E a fé e as informações que ela tem, ela vai dizer para você o que você tem que fazer quando você chegar junto ao trono da graça. O que é? Esperar misericórdia, esperar receber, criar uma expectativa. A fé ela tem essa informação: pode ir, é favor que você vai receber. É favor de alguém que vai ter misericórdia de você. E é por isso que quando você vê Hebreus dizendo isso: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de você receber misericórdia e acharmos favor, graça. Para quê? Para socorrer a gente em ocasiões que a gente precisa. Lê o texto aí, por favor. Quer que eu leia com você? Vou ler. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça ou favor para socorro em ocasião oportuna. Você está precisando de socorro. Tem um punhado de irmãos nossos que estão em casa hoje precisando de socorro. E a Bíblia vai dizer para você: olha, se achegue ao trono da graça. Como? De que jeito? Com fé. Qual que é o tipo de expectativa que você tem que ter em relação a esse seu achegar ao trono da graça? Uma expectativa de que você vai receber misericórdia. E aí, continua. Como? De que maneira? Misericórdia para socorrer em ocasiões oportunas que eu estou precisando. E a gente precisa entender isso. Meu Deus, como eu
Já passei por Hebreus várias vezes, no capítulo 4, já li esse versículo e nunca pensei dentro dessa ótica. Um trono, nele tem graça, vou ter e posso ter a expectativa de que vou ter misericórdia para socorrer a minha vida em situações que eu estou precisando. Eu preciso disso. As pessoas precisam disso. Vou concluir, a gente volta semana que vem. A fé cristã, ela é capaz de condoer-se das pessoas. A fé cristã, ela é capaz de compreender a ignorância das pessoas. Você sabia que você lida com muita gente ignorante? Ignorante que eu digo no sentido de ausência de entendimento mesmo. E a fé e a informação que a fé tem, a fé cristã tem, ela faz com que você se condoa, se compadeça de um punhado de gente que está em estado de ignorância. Pessoas que não têm fé e que na realidade não sabem sobre a fé, afirmando com seus posicionamentos orgulhosos, vaidosos, altivos. A fé cristã é capaz também de condoer-se de pessoas que erram. É por isso que você precisa ter fé. A fé cristã, ela descobre que existe uma revelação no próprio Deus, onde existe um Deus que sustenta todas as coisas, e a fé cristã te faz analisar as fraquezas. Quando você vai em Hebreus, vou finalizar, Hebreus capítulo 5, versículo 2, diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes. Quando você tem fé, você compreende o que não compreende. É capaz de condoer-se dos ignorantes e daquelas pessoas que erram. Quando você tem fé, você vê que está havendo um erro ali. A pessoa não busca Deus, você vê que está havendo um erro ali. A pessoa não ora, você vê que está havendo um erro ali. Mas diz o texto assim: é capaz de condoer-se, ter dó, ter compaixão, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. A fé, quando Tomé descobre que deveria ter, ele viu a sua fraqueza. Meu Deus, o que eu fiz? Cristo ressuscitou. Os meus irmãos me disseram que ele havia ressuscitado e eu não dei crédito. Que fraqueza, que coisa. Vem, Sérgio, semana que vem a gente volta para falar e continuar falando sobre isso. A fé que sustenta, a fé que fala sobre a fé que eu preciso ter